Eu sou a vaca do meu marido. Eu senti, ao colocar os sobrenomes dos meus ex-maridos, que eu era uma vaca. Sabe a vaca com carimbo? É uma propriedade. Uma vaca do cara. Sabe o que é o pior? É que eu concordava com ela. Sim, eu pensava exatamente igual. E eu vou falar uma coisa. Essa forma de pensar quase acabou com a minha família. Eu e meu marido casamos 2 vezes. A gente se casou, se divorciou e quando tudo parecia perdido, Deus restaurou o nosso casamento. Deus restaurou a nossa família. E a gente casou de novo. Por isso, eu tenho 2 certidões de casamento. E sabe qual é a maior diferença entre o primeiro e o segundo casamento? É que no primeiro eu me recusava a pegar o sobrenome dele. Porque eu dizia exatamente isso. Eu não sou propriedade de homem, assim como a Cíntia Chagas. Eu achava que estava defendendo a minha liberdade, achava que estava defendendo a minha identidade, achava que eu era uma mulher forte, independente, que eu não ia ser posse de ninguém. Era exatamente esse discurso. Só que ninguém me contou o preço que eu ia pagar por pensar assim. E calma, eu não estou dizendo que o meu divórcio aconteceu só por causa disso. Meu marido errou, eu errei, nós 2 erramos. Mas hoje eu consigo enxergar uma coisa que eu não enxergava naquela época. O feminismo colocou uma lente nos meus olhos. Eu não olhava para o casamento como uma família. Eu olhava para o casamento como uma disputa. De quem mandava, de quem tinha razão, de quem cedia, de quem ganhava, de quem perdia e quem tinha o poder naquela casa. E quando marido e mulher entram em um casamento como uma disputa de poder, os 2 perdem. Porque casamento não foi feito para isso. Casamento foi feito para construir uma família. Foi depois disso que Deus restaurou a nossa família, que eu entendi uma coisa que antes eu simplesmente não entendia. Pegar o sobrenome do meu marido nunca foi sobre ser propriedade, nunca. Foi sobre dizer, agora nós somos uma família, agora nós somos um, agora nós 2 estamos construindo uma história juntos. E sabe o que eu acho engraçado nessa discussão? O pessoal fala, então você virou propriedade do seu marido. Mas espera aí, o sobrenome que você tem hoje é de quem? Não é do teu pai? Então quer dizer que antes você era propriedade do teu pai? É claro que não. Eu carrego o sobrenome do meu pai com muito orgulho, porque ele representa a família que eu nasci, representa a história que os meus pais construíram. Mas hoje eu carrego com muito orgulho o sobrenome do meu marido, porque agora eu faço parte da família que nós 2 construímos juntos. E é aqui que muita gente se perde. Deus nunca criou homem e mulher para competirem. Deus criou homem e mulher diferentes. E graças a Deus por isso, porque é justamente essa diferença que faz a família funcionar. A mulher tem uma missão, ela acolhe, ela edifica o lar, ela gera vida, ela forma o coração dos filhos. O homem também cuida da família, mas Deus colocou nele uma responsabilidade diferente. Ele responde por aquela família, ele protege, ele lidera servindo, ele dá a vida pela esposa e pelos filhos, como Cristo fez pela igreja. E isso não é um privilégio, é uma responsabilidade, é um peso enorme. E é por isso que a família leva o sobrenome dele, não porque ele vale mais, mas porque Deus deu a ele essa responsabilidade. E depois de viver tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. O feminismo não funciona na prática. O feminismo não funciona na vida real. Pode parecer bonito na teoria, pode render aplausos, pode render milhões de visualizações, mas vai viver um casamento, vai criar filhos, vai construir uma família. É na vida real que as ideias são colocadas à prova. E eu vivi dos 2 jeitos. Eu vivi um casamento tentando seguir uma ideologia e vivi um casamento depois que Deus restaurou a nossa família e me ensinou qual era o propósito do casamento. E quer saber? Não é sobre o que eu gosto, não é sobre o que você gosta, é sobre o que funciona. E eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Mas quando eu resolvi fazer do jeito de Deus, foi aí que a minha família foi restaurada. Porque ninguém conhece melhor o funcionamento da família do que aquele que criou a família.